Meu nome é Valéria, eu sou prima da Stephanie. Stephanie me pediu para que eu falasse um pouquinho a respeito do bairro Santana, especificamente do Complexo Penitenciário do Carandiru, em que hoje funciona o Parque da Juventude. Eu nasci e cresci no bairro Santana e eu tenho muitas recordações desse presídio. Eu lembro que quando eu era criança, a gente passava de metrô ali na frente do Carandiru e a gente via os presidiários pendurados na janela, a gente via faixas, eles mexiam com as pessoas que passavam na rua, era um entra e sai de viatura, a porta principal era ali na Cruzeiro do Sul, então o metrô parava bem ali no Carandiru, então não tinha como você não ver, né? Você via, eles mexiam com quem estava na estação do metrô, era muito próximo, era prédio, rua, metrô, então não tinha como, era muito próximo mesmo. Vamos falar um pouquinho do Carandiru, da história que eu sei. O Carandiru, ele foi inaugurado em 1920. 20 anos depois da inauguração, já começou o problema de superpopulação naquele presídio. Ele era um presídio modelo no Brasil, ele era um dos maiores, se não o maior presídio do Brasil na época. Então, existiu muitos projetos em cima, mas mesmo assim, sempre, você vê, né? Ele foi inaugurado em 1920 e em 1940 já existia uma superpopulação. Houve um novo projeto para que esse presídio fosse aumentado, aumentaram o presídio, na época em que o Jânio Quadros ele era prefeito de São Paulo, teve o aumento da capacitação dos presidiários ali dentro do complexo. Nos anos 70 foi inaugurado também o complexo penitenciário feminino, que é atrás da casa de detenção, para trás ali, próximo da Zakinashi, tinha o presídio feminino. Então, quando foi o massacre, ele ocorreu em 1992. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava na Estação Paraíso do metrô, eu trabalhava na fábrica da Brahma, extinta fábrica da Brahma, e eu lembro que aquele dia a gente só ouvia no noticiário que estava tendo uma grande rebelião ali no presídio, mas a gente não sabia o que era. Então eu era obrigada a voltar de metrô para São Paulo, para minha casa. Então esse metrô veio trabalhando de forma muito lenta, como acontece até hoje, de uma forma muito lenta, e eu lembro que eu saí 5 horas da tarde ali da Estação Paraíso do metrô. Eu cheguei em Santana 8 horas da noite. Foi no auge assim do massacre mesmo, mas a gente não sabia o que estava acontecendo dentro do presídio. A história que eu sei desse massacre é que tudo começou com uma briga entre 2 detentos. E essa briga, ela foi aumentando entre eles, aí os carcereiros tentaram conter essa briga, não conseguiram, outras pessoas foram se envolvendo na briga, até chegar a um ponto de que não tinha mais como conter, né? Todos os presidiários estavam com ânimos muito alterados da história, né? Que eu fiquei sabendo depois. E foram chamados juízes, foi chamado governador, que na época era o Fleury, né, Luiz Antônio Fleury Filho, foi chamado os grandes generais aí da Polícia Militar, e eu lembro que o comando estava com o coronel Ubiratã, e o Ubiratã ele entrou nesse presídio, e ele saiu ferido do presídio, e houve boatos de que ele havia morrido. Então, o alto comando da Polícia Militar autorizou a entrada do batalhão da Rota a entrar no presídio para conter essa rebelião. Mas o que acontece depois é um grande massacre. Então, eles retiraram todas as autoridades que estavam tentando negociar com os presos. Então, eles retiram todo mundo de dentro do presídio, menos os detentos que estavam lá. E aí começa o massacre. No primeiro andar, que eu fiquei sabendo, não houve nenhum morto, mas no segundo e terceiro andar, muita gente morreu.
Foram um total de 111 óbitos dos presidiários. E no final da tarde, eu lembro que eu estava voltando para casa, a gente via helicóptero no céu. A gente, ao passar ali na estação do Carandiru, era muita polícia, ninguém entrava, ninguém saía da estação, né? E que eu lembro foi isso. É muito triste, né, da gente lembrar esse tipo de situação. Mas eu lembro que todos os noticiários estavam voltados ao presídio. Aí eles colocaram os presos todos nus no pátio para fazer a revista. Aí conseguiram conter. E os próprios detentos recolheram os cadáveres. Eles colocavam em caçambas de caminhão, foram 111, e foi horrível aquilo, foi horrível. Hoje, ali, depois de um determinado tempo, teve a implosão, né? Porque ali era uma panela de pressão, ali não tinha mais por onde manter aquilo no meio de São Paulo, um presídio daquele porte no meio de São Paulo com tantos detentos, né? Então, depois de um tempo foi desativado esse presídio e houve a implosão do prédio que hoje funciona o Parque da Juventude. Eu posso dizer para vocês que eu já fui lá no Parque da Juventude e eu não me sinto confortável. É como se a gente sentisse uma energia muito forte, uma energia muito negativa ali naquele local. Por mais que você vê tudo ali tão bonito, né, porque se transformou num parque muito lindo, mas quem viveu nessa época, quem viveu e viu o que a gente viu no noticiário, a gente não consegue ver aquele parque com a beleza que ele tem, né, porque esse massacre marcou demais a nossa cidade. Então, eu lembro disso. Eu lembro também que ali próximo ao Carandiru existia uma grande favela na Avenida Zakinashi. Essa favela, muitas das pessoas que moravam lá eram parentes desses presidiários. E aquela favela também foi desativada, mas ainda na época da casa de detenção, ela foi desativada, essa favela, e a prefeitura fez o primeiro Singapura. Então, o primeiro Singapura da cidade de São Paulo foi ali na Zakinashi. Eu lembro disso. Próximo a Zakinashi ali também tem o Shopping Center Norte, que foi inaugurado na década de 80. O terreno ali do Shopping Center Norte, ele era um grande lixão. Ele era o lixão da Vila Guilherme. Então, alguns anos depois, ele foi inaugurado, acho que, se não me engano, em 84. Em 2011, a CETESP, ela interditou o Shopping Center Norte porque existia a possibilidade de explosão pelo gás metano. Então, foi feita uma inspeção, mas um mês depois ele reabriu e foram feitos alguns projetos para escape desse gás, né, para não ter risco de explosão do shopping. É isso que eu lembro daquela região. Eu estudei no colégio Marilac, hoje é uma faculdade de teologia lá, né? Existe ainda esse colégio, mas hoje também funciona a faculdade de teologia. Então chama Colégio Luísa de Marilac. Eu estudei também no colégio Cepave, que fica ali na Cruzeiro do Sul. Eu me lembro também de alguns pontos importantes ali da cidade, como, por exemplo, a padaria Estrela Polar. Eu era criança e eu lembro que meu pai me levava muitas vezes ali para comer um lanche, para tomar um suco. Antigamente não existia shopping, antes, né, de se fazer aquele shopping. O comércio todo era voltado ali na Voluntários da Pátria. Então, tudo a gente comprava lá. A gente comprava roupa, a gente comprava eletrodoméstico, tudo. Então, tudo era ali na Voluntários da Pátria. E eu lembro que existia essa padaria Polar. Meu pai também foi um grande frequentador do Bar dos Justos. Não tem quem não conheça o Bar dos Justos, que tenha morado ali na Zona Norte. Os jovens, eles se encontravam na Avenida Brasleme, era um point ali, então era um ponto de encontro dos jovens. E também tinha uma rua que existiam muitos barzinhos, eu não sei se ainda existe, mas quando eu era mais novinha, assim, na faixa dos 17 até os 20 anos, existia
a Zakinashi, desculpa, minto, existia a... Oh meu Deus, deixa eu lembrar, Dr. Zucchim. Então na Avenida Dr. Zucchim ali existiam muitos bares, danceterias, então os jovens se reuniam lá. Tem o Campo de Marte ali próximo também, né? Onde tem um aviãozinho lá do 14 bis, um modelinho dele. Tem a Faculdade Santana, que a Faculdade Santana também é uma faculdade recente ali, deve ter sido inaugurado mais ou menos em 80 ou em 90, não vou saber exatamente, mas não é uma faculdade muito antiga. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que eu tenha ajudado a recordar um pouco aí do que foi o bairro Santana, né? Entre outras coisas. Se eu for lembrando, eu vou passando mais informações para vocês, tá bom? Muito obrigada.